Oi! Duas das minhas melhores amigas receberam uma bolsa para participar de um congresso em Frankfurt, na Alemanha. E quando elas me contaram que elas tinham recebido essa bolsa, eu quase saí gritando. Gente, eu fiquei tão entusiasmada que parecia que eu tinha conseguido essa bolsa. Com o passar dos dias e com a chegada da viagem delas, eu comecei a sentir uma coisa estranha, um sentimento meio agridoce, sabe? E depois eu sentada, eu pensada, eu escrever aquilo que eu tava sentindo, eu percebi que esse sentimento parecia com uma inveja. Não no sentido de, oh meu Deus, elas não mereciam isso, ou eu deveria ter ido no lugar delas. Nada com relação a isso. Parecia algo mais com, eu também queria fazer parte disso. E depois de eu ter sentado, de eu ter pensado sobre isso, eu percebi que eu não deveria ter feito parte disso. Porque a caminhada delas é uma caminhada diferente da minha. E o propósito delas é um propósito completamente diferente do meu. Oi, meu nome é Abigail Vieira, tenho 23 anos, moro em São Paulo e sou estudante de biomedicina na Unifesp. Eu sou apaixonada por neurociência e por comportamento humano. E hoje eu vim falar de uma coisa que talvez vocês já saibam, que a vida, ela nem sempre é rápida, ela nem sempre é fácil e na verdade ela é muito imperfeita. Eu já me perdi naquilo que as pessoas esperavam de mim, naquilo que eu queria de verdade, e depois de passar por toda essa confusão, eu decidi mudar de curso, mudar totalmente de carreira, e eu vou gravar esse processo, esse progresso pra vocês. Em setembro de 2024, eu estava participando de uma empresa que todo dia 1º do mês eles faziam uma grande celebração, uma grande festa para celebrar realmente os lucros do mês antecessor, no caso de agosto. E logo que eu cheguei nessa celebração, eles tinham colocado a seguinte frase no telão: se ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Em agosto de 2024, infelizmente, o senhor Abravanel, o Silvio Santos, ele veio a falecer e, de certa forma, usaram essa frase primeiro para homenagear ele, porque, querendo ou não, ele pode ter errado em muitos momentos da vida dele, mas ele foi um exímio, um excelente empreendedor, administrador brasileiro. E, além disso, né, para homenagear o Silvio Santos, era para também dar uma entusiasmada, uma motivação a mais nas pessoas, para elas continuarem trabalhando na empresa, para continuarem ali focando naquilo que precisava focar. Só que depois de eu parar pra pensar nessa frase, eu não gostei tanto dela. E eu digo por quê. Inspiração é um estímulo mental para fazer ou sentir algo, especialmente no campo da criatividade. É uma coisa que, vamos dizer assim, eu tô andando na rua e vejo uma pessoa correndo. Naquele momento em que você vê a pessoa correndo, você sente vontade, nossa, eu gostaria de correr. Não é uma coisa, não é uma decisão, uma coisa que você toma decidido a fazer. É uma coisa somente por um estímulo momentâneo. E transpiração, a palavra transpiração, como uma estudante de biomedicina, é um processo natural do corpo de liberar suor através das glândulas sudoríparas, nem sei se você falar essa palavra, para regular a temperatura corporal do corpo, especialmente em resposta ao calor ou atividade física. Abigail, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não necessariamente você está fazendo um trabalho árduo, uma coisa refinada, sabe? Você pode muito bem transpirar estando dentro de uma sauna, onde o teu corpo está tentando regular ali a temperatura dele. Por isso eu não gostei tanto dessa frase. E se eu pudesse mudar ela, essas entrelinhas, e eu posso nesse momento, eu mudaria para a seguinte frase: se ganha dinheiro com 10% de motivação e 90% de disciplina. Mas motivação e inspiração não parecem a mesma coisa? Só que motivação, em sua etimologia, significa o ato de ser impulsionado, incentivado a agir. Ou seja, uma decisão, uma causa, um modo de agir. A gente pode dizer que um pai que vê o filho dele passando por uma situação, de certa forma, conturbada, financeira, onde a criança, sei lá, não pode comprar um doce que ela quer, esse pai, ele se sente motivado a ir trabalhar fazendo chuva ou fazendo sol, independente das coisas. Não porque ele quer ou porque ele se sentiu inspirado, mas porque ele tem um motivo. O filho dele tá passando por uma necessidade. Por isso é tão importante, no caso, saber a etimologia da palavra motivação. E a disciplina, também pegando o seu significado, a sua etimologia, significa uma obediência a preceitos. É um modo de agir que demonstra constância e métodos,
sendo necessária para alcançar a consistência de uma meta. É um refinamento, não é só um trabalho, é uma coisa que você vai se refinando, uma coisa que você vai reduzindo, uma coisa que você vai, vamos dizer assim, tentando ao máximo melhorar para alcançar aquele momento, aquilo que você deseja. Eu acredito que nesse momento vocês devem estar olhando e falando assim, legal, mas por que você está falando disso? Com 7 anos de idade, em 2008, quando eu ainda morava em Macapá, no Amapá, eu decidi fazer medicina. E essa decisão, ela veio primeiro porque os meus pais, eles trabalhavam numa igreja, eles faziam um trabalho, de certa forma, de Ministério de Socorros, né? E nesse trabalho, eles ajudavam pessoas em situação de vulnerabilidade social, que moravam em palafitas, de certa forma, a melhorar, de certa forma, no âmbito educacional. Muitas pessoas que moravam naquela região eram analfabetas, ou então muitas pessoas não queriam estudar, ou então até mesmo muitas pessoas passavam fome, eram vítimas do tráfico de drogas, eu nem sei se eu posso falar disso, enfim. E de certa forma, durante muito tempo, esse trabalho ele me impulsionou a querer melhorar, a querer ajudar as pessoas. Inclusive, eu amo ajudar as pessoas até hoje. Mas, decidir fazer medicina e contar para os meus pais, eu acredito que tenha sido uma das piores coisas que eu fiz. Porque a partir do momento que eu contei para eles, isso se tornou uma expectativa muito grande em cima de mim. E de certa forma, querendo ou não, essa expectativa, ela tinha um motivo, porque eu queria fazer medicina, e medicina se mexe ali com vidas humanas, não é uma coisa que você simplesmente, oh meu Deus, é meu sonho, portanto eu vou fazer, não, tem que ser levado com seriedade. Mas, por conta dessa pressão de, tipo assim, tentar ser melhor, tentar ser perfeita, eu acabei caindo em muitos limbos, caindo em muitas coisas. E eu até melhorei bastante, inclusive eu fiz Instituto Federal, né? Querendo ou não, é uma escola de ponta. E quando eu saí do Instituto Federal, eu tinha mais ou menos 18 anos, isso foi mais ou menos em 2019, um pouco antes da pandemia. Logo que eu saí, eu consegui passar em Química, também no Instituto Federal, mas não era aquilo que eu queria medicina. E aí começou a minha saga de estudar para fazer medicina. E eu estudava, e eu cheguei a passar na USP em fonoaudiologia, passei até mesmo na Unifesp em biomedicina, mas não era medicina. Em junho, mais ou menos, de 2024, eu dei a entrada no CAISM, que é um centro de saúde mental. E nessa entrada que eu dei no CAISM, eles atestaram, no caso, que eu estava com TAG e com DTM, TDM, que é tanto transtorno de ansiedade generalizada quanto transtorno de depressão maior, eu acho que é assim que fala. E quando isso aconteceu, meu mundo caiu. Primeiro porque eu acredito, e eu nem podia contar pros meus pais na época, eu acredito que se eu contasse pros meus pais o que tinha acontecido, muito provavelmente eu voltaria pra Araraquara, que é onde meus pais moram. E eu não queria voltar. Porque São Paulo abriu os meus olhos para o quanto eu sou medíocre. Meu Deus, 15 minutos em São Paulo é o suficiente pra eu olhar pra mim e falar assim, gente, você precisa melhorar. Não é você quer, você precisa. E estando aqui, eu de certa forma, passei por esse luto de não ser medicina, o que eu queria. Passei, de certa forma, por todas aquelas fases. Eu acredito, de certa forma, que tenha sido até mesmo um luto, realmente, de perder um grande sonho. Mas quando eu olhei e falei assim, não, gente, pera lá. Eu quero ajudar pessoas, eu quero me desenvolver, eu gosto dessa área tal, que é a área da psicologia, que eu estou tentando agora. E eu quero prestar psicologia na USP, que não é fácil, olha só. Mas é o que eu quero fazer. E agora parece que não é mais um sonho de criança, parece uma coisa mais refinada. E no meio dessa minha corrida até a psicologia, eu aprendi algumas verdades brutais. E eu conversando de certa forma com algumas amigas, com a minha mãe, com meu pai, não necessariamente falando o que eu realmente queria, mas conversando com eles, eu descobri essas 4 verdades brutais. Eu queria compartilhar com vocês. Verdades brutais sobre a disciplina. A primeira verdade brutal sobre a disciplina que eu aprendi é que a disciplina é completamente instável. Nossa, é muito instável. A partir do momento que você vai querer colocar um novo hábito, muito provavelmente esse hábito, ele não vai ser feito, esse hábito que está se formando, o ato de você, vamos dizer assim, eu quero correr todo dia. Muito provavelmente vai ter dia que você vai estar estressado, você não vai correr. Vai ter dia que você vai estar cansado e você não vai correr. Vai ter dia que você vai estar com sono e você não vai querer correr. Vai ter dia que você vai estar com fome e você vai procrastinar para começar isso. E querendo ou não,
eu disse pra vocês no início que eu sou apaixonada por neurociência. Existe um porquê no seu cérebro, por que isso acontece. O nosso sistema límbico, que é um sistema que funciona bem no meio da nossa cabeça, quando ele tá num momento de estresse, de ansiedade, de cansaço, ele ativa um modo chamado Fight, Flight or Freezing, que significa luta, fuga ou congelamento. E quando você tá passando por esse momento, o teu cérebro, ele vai fazer o possível e o impossível pra tentar se regular emocionalmente. O que isso quer dizer? Você vai estar, vamos dizer assim, num dia de trabalho, você trabalhou o dia inteiro, teu chefe brigou com você, sei lá por quê. E nesse momento você falou bem assim, nossa, eu tinha que ir pra academia, mas hoje eu tô puto com o meu chefe, portanto vou pra casa comer um chocolate, deitar e assistir um Netflix. É uma das formas do seu cérebro de se regular. O que acontece é que o teu córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão, pelo autocontrole, pela impulsividade, ele desliga ou então ele reduz a partir do momento que você tem esse conflito, esse cansaço. E você age conforme aquele modo de luta, fuga ou congelamento. Se você realmente estiver muito motivado, se você tiver, sei lá, hoje ou eu vou, você vai à luta. Mas entre você e a luta, você fugir e você procrastinar, é muito mais fácil que você fuja ou procrastine. Nossa, Abigail, então como a gente resolve isso? Calma lá, pequeno gafanhoto. A segunda verdade brutal sobre a disciplina é que sistemas simples vencem a força de vontade todos os dias. O que acontece é que o nosso córtex pré-frontal, ele é responsável pelo planejamento, pelo autocontrole, pelas decisões que a gente toma ao longo do dia. No começo do dia, ele tá lá, bateria 100zão. Só que no decorrer do dia, com as coisas que você tem que fazer, com as situações que você tem que lidar, a tua bateria tá parecendo a bateria de um celular viciado, velho, que precisa realmente de um carregador para funcionar. E quando isso acontece, tem um moço de vermelho bem ali no 15º andar daquele prédio. Enfim, quando isso acontece, eu até me perdi aqui. A gente precisa montar um sistema simples que vença principalmente o fato da gente pensar, praticamente. Então, como é que a gente consegue, vamos dizer assim, ir pra academia todo dia depois do trabalho? Monta a tua roupinha da academia toda certinha e deixa perto de você. Porque independente do que aconteça, vamos dizer assim, vai ter um dia que você não vai, você brigou com o teu chefe, você tá cansado, você tem um acúmulo da semana, muito provavelmente você tá com fome, e esse seria o momento ideal pra você não ir pra academia. Mas, por enquanto, entretanto, todavia, como você montou sua boroca da academia, você vai pegar aquela mochilinha, vai pra academia e muitas vezes você vai, sei lá, fazer só leg press 45. Quando você vê, você já tá fazendo extensões de quadríceps e quando você viu, você já terminou o teu treino e falta só, sei lá, meia horinha de esteira. Cara, não é melhor você... Não é melhor você ir pra academia e fazer nem que seja o leg press 45 do que ir pra casa e ficar só reclamando do seu dia que foi um dia horrível? Isso acontece, você consegue fazer isso se você tiver um sistema simples que faça você vencer, no caso, o teu dia a dia. Aí, pra você continuar, mais uma verdade brutal sobre a disciplina é que a identidade, ela vem antes do hábito. A gente precisa agir como quem já é. Digo isso porque, com 18 anos, mais ou menos, eu ouvi a seguinte frase, que, inclusive, se eu pudesse tatuar ela em mim, eu tatuaria, que é a seguinte. Eu não tatuaria não, porque ela é muito grande, mas... e também eu não curto muito tatuagem, mas... a frase é a seguinte... Vigie seus pensamentos porque eles serão suas palavras. Vigie suas palavras porque elas virarão seus atos. Vigie seus atos porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos porque eles formarão o seu caráter. E vigie seu caráter porque ele se tornará o seu destino. Essa frase, ela é muito atribuída a um filósofo Teócrito. E quando eu vi essa frase, eu adorei. Porque quando você para pra pensar, é realmente isso que acontece. Primeiro você pensa, depois você fala, aí você tem uma atitude conivente a esse pensamento. E, cara, essa frase, depois que eu descobri um pouco de neurociência, eu percebi, e eu acho que eu tô falando muito longe do microfone, eu percebi que ela é pura neurociência disfarçada. Existe uma teoria dentro da neurociência que se chama a teoria da consciência cognitiva. Essa teoria postula que os indivíduos buscam coerência em suas cognições, seus pensamentos, suas crenças, suas atitudes e ações. E quando ocorre uma inconsistência, né, surge um desconforto psicológico que leva a pessoa a buscar maneiras de reduzir, no caso, essa dissonância e restaurar a inconsistência, a consistência. Abigail, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu cérebro ele não é hipócrita. Se em um determinado momento, sei lá, você quer, vamos dizer assim, estudar 10 horas por dia e você nunca foi estudar,
O primeiro momento que o teu cérebro ele perceber que, de certa forma, isso não é uma identidade dele, ele vai fazer o máximo que ele puder pra você pegar o seu celular e ficar jogando aquele joguinho preferido, ou ficar nas redes sociais, rolando feed. Porque ele tá tentando, ao máximo, restaurar a consistência cognitiva dele. É habitual dele que você role o feed. É habitual dele que você jogue o seu joguinho. E como a gente faz, no caso, pra vencer, de certa forma, essa consistência cognitiva? A gente tem que agir como quem já é. Se a gente quer, vamos dizer assim, eu quero estudar 10 horas por dia. Legal, então você tem que internalizar que você é estudioso, que você não é preguiçoso, que você é dedicado nos estudos. É uma forma de certa forma é muito bom. É uma forma de certa forma de, falei de novo, de lutar pro seu cérebro fazer aquilo que você quer, pra você, de certa forma, programar o seu cérebro pra ser uma pessoa melhor, pra ser a pessoa que você quer se tornar, sabe? E isso não vai ser do dia pra noite. Isso realmente vai ser de pouquinho em pouquinho. Vai ter dia que você vai estudar 10 minutos, vai ter dia que você vai estudar 5 horas, vai ter dia que você vai estudar 1 minuto, vai ter dia que você só vai sentar a bunda na cadeira e chorar. Mas é de pouquinho em pouquinho que você começa a implementar, interagir, eu esqueci a palavra certinha. Que você começa a ser essa pessoa que você quer se tornar. E como eu digo, e como eu disse, e retorno a dizer, o seu cérebro, ele não é hipócrita, ele vai fazer o possível e o impossível pra lidar com aquilo da melhor forma possível e restaurar a consistência dele. Mas de pouquinho em pouquinho, com a criação de hábitos, a gente consegue internalizar aquilo que a gente quer se tornar. E aí o nosso cérebro consegue entender e parar, de certa forma, de lutar contra nós mesmos. A quarta e última verdade brutal que eu aprendi é que nós precisamos de recompensas imediatas. Uma promessa de um resultado futuro. Digo isso porque todo hábito, todo qualquer comportamento que a gente tenha, ele é formado de 3 fases. A primeira fase é a fase do gatilho. Vamos dizer assim, é o hábito de beber água. Você sente a sua língua, a sua garganta seca. E você vai, sei lá, em busca da sua garrafinha de água, você vai na geladeira pegar água. A partir desse momento, você tem o comportamento de pegar a sua água. Quando você bebe, você tem a recompensa da água, ok? Ok. Só que dentro do nosso cérebro existe um sistema chamado sistema de recompensa dopaminérgica. O que isso significa? Toda vez que a gente faz algo que o nosso cérebro interpreta enquanto positivo, ele libera dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor. Ela, de certa forma, inclusive eu vou até ler pra você, ela é uma substância química produzida ali pelos neurônios que atua como mensageiro do sistema nervoso, facilitando a comunicação entre um neurônio e outro, enfim, uma célula nervosa e outra. E ela só é liberada, a dopamina ela não é liberada quando você bebe água. Inclusive agora que eu tô falando isso, eu tô com muita sede. Ela não é liberada quando você bebe água, ela é liberada quando você vira garrafinha. Por quê? O sistema ele funciona mais ou menos assim. Você está sentindo sede, o teu gatilho é liberar. Você tá tendo um gatilho que é a sede. Então você, vamos dizer assim, levanta. A partir do momento que você levanta e você vai até a sua garrafinha, ou você levanta e vai até a geladeira, é liberada a noradrenalina, que é pra você ter foco nessa atividade, foco nessa tarefa. Quando você pega a garrafinha e você vira ela, aí sim é liberada a dopamina. Porque não necessariamente é um sistema... não necessariamente é pra você alcançar a água. É pra você ter um pouquinho ali antes de você beber água. E quando você bebe água, é liberada a serotonina, que é, no caso, o neurotransmissor do bem-estar. Então, como a gente sabe, a dopamina ela é liberada principalmente como uma antecipação, no caso, da água. Ela é liberada como uma antecipação de alguma coisa, de uma recompensa. E o nosso cérebro, é uma forma do cérebro dele dar um gás químico quando a gente sente que tá perto de uma recompensa. Legal. Mas se isso funciona com qualquer coisa que a gente faça, então qual a diferença de um hábito e de um vício? Não tem diferença. O nosso cérebro, pra ele, não tem diferença. O que é dito quanto hábito e vício é construído socialmente. Por exemplo, o hábito de fumar cigarro. A gente sabe que fumar cigarro pode causar câncer, pode ter prejuízos genéticos, muitas vezes, de certa forma, pode ter até mesmo prejuízos não genéticos, epigenéticos. Podem causar futuras doenças relacionadas ao pulmão nessas pessoas. E, de certa forma, uma coisa construída socialmente. Nossa, e o hábito de beber água? A gente sabe que o hábito de beber água faz com que o teu sistema do corpo inteiro funcione melhor, melhore a tua resistência, enfim, melhore muitas coisas. Então, de certa forma, o nosso cérebro não sabe diferenciar isso. Legal, mas se ele não sabe diferenciar isso, então como é que eu faço pra sair de um vício
e começar um hábito. Primeiro, para você sair de um vício, você precisa dificultar o acesso a esse vício. Nossa, sei lá, eu tenho vício, uma coisa bem esdrúxula, eu tenho, sei lá, o vício de passar batom. Como que eu faço pra diminuir esse vício? Uma coisa, como eu disse pra vocês, bem esdrúxula. Deixa o batom longe de você, não leva o batom pra perto de você. Isso não é sobre batom, gente, pelo amor de Deus. Como eu faço pra beber mais água? Você deixa uma garrafinha de 1 litro, 2 litros, 7 litros, 21 litros do seu lado e todo momento que você sentir um pouquinho de sede ou sentir que você tá ansioso, bebe um pouquinho de água. É isso, acabou. E isso funciona com qualquer coisa. Ah, eu preciso estudar 4 horas por dia. Legal. O momento que você sentou a bunda na cadeira e você estudou 1 horinha, dá uma recompensa pra você. Assiste 10 minutos da sua série, joga 15 minutinhos ali no seu jogo. No final do estudo, come um pedaço de pudim, um pedaço de biscoito, um pedaço, sei lá, de alguma coisa que você goste muito. Ah, eu quero ir pra academia todo dia. Legal. Depois da academia, deita na sua cama e assiste um seriado que você gosta. Porque aí você vai estar se recompensando. Dito tudo isso, o que a gente tem enquanto conclusão dessas verdades brutais? Primeiro, a gente precisa, é necessário ter um ambiente em que o certo, aquilo que a gente interpreta enquanto certo, aquilo que a gente quer ter, aquilo que a gente quer alcançar enquanto meta, que ele seja fácil. Se eu quero estudar 5 horas por dia, então eu tenho que deixar o meu ambiente o mais organizado possível e ter as recompensas, e no caso ter as recompensas para validar esse comportamento. Se eu quero ir pra academia todo dia, então eu tenho que deixar, sei lá, a minha roupa da academia organizada, certinha do meu lado, pra eu ir pra academia todo dia, pra não ter que pensar e ir pra academia e no final ganhar uma recompensa, assistir uma série que eu gosto muito, vamos dizer assim. Depois disso, a gente precisa de um sistema, como eu disse pra vocês, que funcione principalmente nos dias ruins. Ah, e todos os dias são dias ruins? Não. Todos os dias são dias bons? Não também. Então por que ele precisa funcionar principalmente nos dias ruins? Porque no dia ruim é o dia mais propenso para você não fazer esse ato, essa atitude que você tá querendo ter. E se esse sistema funcionar principalmente nos dias bons, os dias ruins você não vai pensar pra você, ele já vai estar se tornando um hábito. E vai ser mais fácil pra você continuar construindo a pessoa que você quer se tornar. E por último, mais ou menos importante, a gente precisa de recompensas que estimulem o comportamento certo. Uma recompensa que deu muito certo pra mim é que eu tento ir na academia todo dia depois do almoço. Por quê? Eu vou ser bem sincera com vocês e vou dizer que eu tenho preguiça de ir pra academia. Ai, Abigail, como assim você tem preguiça de ir pra academia? Eu odeio ir pra academia. Eu odeio. Eu sinto que as pessoas estão me julgando. Sim, sinto. Sinto que eu estou fazendo tudo errado. Também sinto. Isso tem um pouco a ver com, sei lá, autoestima? Provavelmente. Tem que lidar com psicólogo com relação a isso? Tem. Mas, ir pra academia depois do almoço faz com que eu me sinta, sei lá, eu sei que tem menos pessoas, é complicado. Eu sei que tem pouca gente nesse horário, eu sei que, sei lá, eu vou poder pedir mais ajuda aos instrutores, então me ajuda um pouco aí quando eu sei desse horário. Fora que depois, quando eu volto da academia, eu como um tabletinho de chocolate. Nossa, meu querido, eu venço, depois do almoço todo mundo quer comer um chocolate, né? Eu consigo comer esse chocolate depois do almoço e ainda me ajuda a recompensar a academia. Meu Deus, eu não vou dizer pra vocês que eu sou uma exímia maromba, mas que tá indo, tá dando certo, de pouquinho em pouquinho, mas tá dando certo. E é uma coisa que eu aprendi pra estimular ali a conseguir continuar nessa disciplina. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, eu fui criada em ambiente evangélico, eu aceitei Jesus quando eu tinha 7 anos. Então, desde criança, eu fui habituada a conhecer os versículos. E um dos versículos que os meus pais sempre me falavam, que eu aprendi depois de O Verdadeiro Amor Lança Fora Todo Medo, foi João 8,32. João 8,32? Gente, eu vou dizer pra vocês que eu conheço todos os livros da Bíblia, vamos dizer assim. Eu sei a maior parte dos livros da Bíblia. Conheço os livros da Bíblia. Mas eu tenho muita dificuldade eu troco alguns nomes. Então, tipo assim, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu troco João com Mateus, o Marcos com o Lucas e fica uma salada de fruta, depois eu nem sei onde tá nada. Mas tá certo, é João 8,32. Que diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Durante muito tempo falaram isso pra mim. Você precisa conhecer a verdade vai te libertar, através da verdade você vai conseguir fazer as coisas. Só que ninguém me contou que a partir do momento em que a gente conhece a verdade, que a gente torna a gente descobre, realmente tira a lente nublada e coloca o óculos e vê as coisas como precisam ver, a gente precisa tomar uma decisão. Uma decisão de ver alguma coisa e fazer isso acontecer.
Tem uma frase, inclusive tá anotado bem ali atrás, que é bem assim: muitos fogem do autoconhecimento porque a verdade, ela liberta, mas ela cobra uma decisão. Ela cobra a decisão de você fazer aquilo que você quer e não aquilo que o teu cérebro tá programado a fazer. E a liberdade, como eu disse, fazer aquilo que você quer e não fazer aquilo que o teu cérebro está programado para fazer. A liberdade, ela custa muito caro. Custa caro você fazer acontecer, custa caro você ir atrás dos seus sonhos. Mas é aquilo, ou você trabalha pra isso, ou então você vai passar o resto da vida se arrependendo de não ter ido atrás. E eu não sei vocês, eu já morro com os pesos do arrependimento. Eu não quero continuar sabendo que esse arrependimento vai me perseguir até eu ser, sei lá, velhinha. Se você já chorou tentando estudar, ou então já se sentiu perdido no que você queria, ou então descobriu recentemente que a tua missão era outra completamente diferente do que você achava, esse canal é pra você. Aqui não tem fórmula mágica, eu vou mostrar pra vocês, né, as coisas boas, as coisas ruins. A minha vontade de explodir o mundo inteiro, porque tem dias, e a minha vontade de abraçar o mundo inteiro. Os meus erros, os meus aceitos, não tem fórmula mágica. Aqui é sobre a verdade. E a cada 2 dias eu vou vir aqui postar, mostrar como tá sendo esse processo, esse progresso. Ou então essa minha vontade de querer explodir o mundo inteiro. E se você também tá tentando reencontrar a sua verdade, mudar a sua vida, começando agora, tá achando que tá lutando contra o tempo, eu queria dizer pra vocês que daqui a 5 anos, você ainda assim vai ter a mesma idade que você tem, mais 5 anos. E você pode começar hoje a mudar a sua vida, ou daqui a 5 anos se arrepender de não ter começado. A gente vai decifrar o cérebro, que é uma coisa que eu sou apaixonada, e construir um futuro com um propósito. Se inscreve, ativa o sininho e segura na minha mão. A jornada começa agora. Beijo!